Olá, bem-vindos ao canal Falas do Henrique. A nossa intenção é passar informações de como funciona o mundo espiritual. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, se você gostar do vídeo e quiser ajudar a divulgar, é só clicar no joinha, deixar um comentário e compartilhar com os amigos. Se você não está inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Desde já, nossa gratidão. Então, todos nós já ouvimos falar de Evangelho, mas nem todos sabem o que significa. Bem, a palavra Evangelho significa boa notícia ou boas novas. Ou seja, são as boas notícias que os apóstolos ouviram do Mestre e escreveram para espalhar para as pessoas. Então, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado em abril de 1864 e é o resultado das explicações que os espíritos passaram para Allan Kardec. E a intenção desse livro é resgatar o cristianismo original. Ele é uma análise do verdadeiro significado e da verdadeira finalidade dos ensinamentos passados pelo Cristo. O livro é o resgate dos ensinamentos como eles realmente são, sem adaptação para algumas situações ou para algumas pessoas. Ou seja, é para todos. E sobre isso, nós podemos ler o que está no capítulo 6, sobre o Consolador Prometido. E que nós encontramos também em João, no capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26, que é assim: Eu rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. E ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Bem, há quem acredite que Kardec deveria ter se mantido só na área da pesquisa científica e não deveria ter pendido as suas pesquisas e os seus estudos para o lado da religião. Porém, a grande verdade é que o que ele fez foi retransmitir as orientações que vieram do mundo espiritual e que precisavam ser passadas para todos. E, na verdade, uma coisa que não se pode negar é que, durante muito tempo, e ainda hoje, em determinadas áreas da sociedade, a religiosidade é a grande propulsora de ideias e de costumes para a humanidade. E assim sendo, não poderia ter sido de outra forma, para se conseguir chamar a atenção e para se difundir a doutrina espírita. Bom, o que também se precisa levar em conta é que o grande segredo da vida é descobrirmos que nós somos espíritos e que só estamos nesse mundo de passagem. E assim sendo, o grande objetivo de toda e de qualquer religião é a de religar os nossos espíritos encarnados ao ser divino, que a tudo comanda. E por isso mesmo, o Evangelho segundo o Espiritismo traz de volta os grandes ensinamentos de uma forma racional e retirando as ideias místicas e as esperanças de milagres sem o esforço pessoal. E assim, ele traz reflexões sobre ensinamentos do Evangelho que passaram despercebidos e sem o real entendimento. Como, por exemplo, no capítulo 4, sobre a reencarnação, e que nós encontramos referência em Mateus, no capítulo 17, versículos 10 a 13, e em Marcos, no capítulo 9, versículos 10 a 12. Isso mesmo, e é assim. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Por que dizem os escribas que Elias precisa vir primeiro? E Jesus respondendo disse: Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o conheceram, e fizeram dele quanto quiseram. Então, compreenderam os discípulos que Jesus lhes falava de João Batista. Ou seja, o próprio Jesus
disse que João Batista era a reencarnação do profeta Elias. E aqui então nós podemos comprovar que não foi o Espiritismo que inventou a reencarnação. E no capítulo 11 temos o ensinamento que podemos ler em Lucas, no capítulo 6, versículo 31, que é assim: tratai todos os homens da mesma maneira que vós gostaríeis que eles vos tratassem. Ou seja, não foi o Espiritismo que criou essas verdades. Elas estão na Bíblia e contam mais de 2000 anos. O Espiritismo, como consolador prometido por Jesus, só trouxe o entendimento que há 2000 anos atrás os povos não tinham, mas que hoje em dia nós já conseguimos entender com os nossos conhecimentos e com o nosso raciocínio lógico. Bom, os ensinamentos do Cristo não entraram para a história somente pelo que ele falou, ou só pelo que ele pregou, mas sim pelas suas demonstrações de como devemos nos comportar perante a vida, de como se deve tratar o próximo, os desvalidos e aqueles que buscam a paz, mas que ainda procuram nas coisas externas e não dentro de si mesmos. E mais, o próprio Cristo não deixou livros para serem lidos e estudados. Ele deixou ações e costumes para serem repetidos e para se tornarem rotina na vida daqueles que desejam descobrir o verdadeiro sentido da vida. Em outras palavras, ele não deixou apenas ideias do que devemos fazer, mas sim deixou o modelo e o exemplo que ficaram marcados nas mentes dos seus seguidores e puderam ser repetidos e praticados, mesmo após a sua partida desse mundo. Bom, e também no capítulo 11 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma análise do que podemos ler em Mateus, no capítulo 22, versículos 34 a 40, que é assim: amarás a teu próximo como a ti mesmo. E esse deve ser o mais difícil para a gente entender. E isso porque todos nós possuímos o nosso amor próprio, além do nosso orgulho. O que nos faz pensar primeiro em nós mesmos e depois nos outros. Porém, o que o Evangelho segundo o Espiritismo procura esclarecer é justamente o conhecimento que precisamos ter sobre nós mesmos. Pois todos somos filhos de Deus, que criou a todos, e que por isso o Cristo ensinou a chamar de Pai. E se analisarmos esse ensinamento, chegaremos à conclusão de que todos nós somos devedores de outras vidas, e por isso estamos nesse mundo, para nos redimir. E assim, quando nós conseguirmos amar os que nos maltratam e caluniam, estaremos criando condições para também sermos perdoados pelos nossos erros do passado. E isso nada mais é do que fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para a gente. Pois, na verdade, estamos todos no mesmo barco, ou na mesma nave, que nós chamamos de planeta Terra. E isso é para a gente pensar. Bom, esperamos que vocês tenham gostado. E acredite, todos nós temos mentores espirituais que nos orientam o tempo todo e nos ajudam sempre que a gente deixa. Até o próximo vídeo. Tudo de bom e muita luz!